E boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que o dia tenha sido bom. Hoje, segunda-feira, dia 18. Segunda, segunda é cansativa, né? Mas estamos aqui. Espero que todos tenham tido um bom dia. E vamos começar? Então, vamos fazer uma pequena prece, né? Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos mentores e amigos espirituais, agradecemos por estarmos aqui nesta noite para mais um encontro com Jesus. Que possamos refletir sobre tudo aquilo que Ele deixou para nós e tentarmos, o máximo possível, seguirmos os seus passos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos do Coração de Jesus, de José Carlos de Luca. Esse livro maravilhoso, né? Que é um encontrozinho com Jesus que temos agora todos os dias, né? Tá indo até rápido, né? Então, o item de hoje é o 8. Meus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Isso está em João, versículo 15, itens 13 e 14. Vamos ver o que ele traz para nós hoje. Vamos lá. Vocês são meus amigos. Todos os dias dou a minha vida por vocês. Não os esqueço nem um instante, nem um só instante. Quando alguém pronunciar o meu nome com o coração, eu prontamente estarei ao seu lado com a minha bênção. No momento em que você estiver aflito, em desespero, chame pelo meu nome. Eu sou a voz da esperança, capaz de acalmá-lo. No dia que a solidão se fizer mais pesada, clame pela minha presença. Eu sou a companhia das suas horas solitárias. No momento em que você cometer um equívoco e sentir o remorso corroê-lo por dentro, invoque a minha amizade. Eu sou a voz do perdão, limpando o suor do seu rosto e erguendo-o da queda. Contudo, eu lhe peço algo muito importante. Da mesma forma que você conta com a minha amizade e ela nunca lhe faltará, seja você também amigo dos seus amigos e dos que não têm ninguém com quem contar. Seja amigo dos tristes, dos desamparados, dos rejeitados, dos marginalizados. Seja amigo dos doentes e dos aflitos. E todas as vezes em que fizer o que eu peço, é a mim que encontrará no rosto cansado dos que sofrem. Cultive as amizades que você tem. Faça novos amigos, encurte a distância entre você e os amigos que estão longe e desfaça inimizades, ainda que, para isso, você tenha que abrir mão de suas verdades. Afinal, ao cabo da existência terrena, não contam muito nossos julgamentos, não conta muito ter tido razão, se para isso você teve que se afastar das pessoas deixando de amá-las. Eu achei essa passagem bem emocionante. Realmente, Jesus não é só nosso irmão, nosso mestre, um médico dos médicos, um médico das almas, das nossas almas. Ele é nosso melhor amigo.
Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre está segurando na nossa mão, sempre está aqui. Quando nós precisamos descansar a nossa cabeça, podemos ter certeza que temos o ombro dele para nos acolher, que nós podemos abraçá-lo, nós podemos senti-lo dentro de nossos corações. Como ele disse, qualquer momento a gente pode contar com ele. Nos momentos de alegrias, de medo, de erros, de tristezas, de tudo, qualquer momento. Eu já falei aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é aquele com quem a gente pode contar qualquer momento. E como eu já falei, nós que esquecemos que ele está por perto. Nós esquecemos dele em determinados momentos. Às vezes até reclamamos dele em outros. E mesmo assim ele não nos abandona. Ele sempre está com a gente, caminhando, trilhando esses caminhos que nós muitas vezes nos equivocamos. E mesmo assim ele não nos julga. Ele não nos julga, ele continua conosco a cada momento. Ele é só amor, compaixão, caridade. E o que ele espera da gente, além de chamar por ele e de estar atento à sua presença? Ele simplesmente quer que façamos o mesmo, que nós possamos sermos assim com os nossos irmãos, que nós possamos estarmos mais atentos àqueles que precisam da gente. Começa dentro de casa, com a vizinhança, no trabalho. E vamos. Essa é a melhor maneira de divulgarmos Jesus. De sermos bons cristãos. De realmente seguirmos os passos do Mestre. Eu lembrei aqui, lendo essa última parte, a parte que a gente tem que perdoar, né? Aqueles amigos, familiares, com os quais a gente não conversa há muito tempo. E eu lembrei de uma história da minha família. Minha família tem suas qualidades, mas tem seus defeitos, e temos, todos nós, né? Temos alguma coisa, né? E eu tenho um irmão que tem 2 anos a mais do que eu. E a única mulher com a qual ele se casou foi o maior erro da vida dele. É triste falar, mas assim, cada um tem que cometer seus enganos, seguir seus caminhos. Na época também, eu não era espírita, nada disso, nós não éramos, né? Nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, muito menos esse meu irmão. E a minha mãe ficou muito preocupada, porque ele não é filho da minha mãe, mas a minha mãe o criou, como se fosse filho dela. Ela amava ele muito, muito mesmo. E ainda deve amar.
E um dia minha mãe falou: você está cometendo um erro se casando com essa moça, porque ela só está interessada no que você pode oferecer materialmente, né? E ela não gosta de você, ela só quer teu dinheiro. Disse, mas meu irmão tem uma situação financeira muito boa. E nisso, meu irmão virou uma fera, brigou com a minha mãe, brigou com meu pai. Ele não gostou nada disso. Ele foi além, ele obrigou a minha mãe a organizar o casamento dele. Ele fez questão que fosse minha mãe que organizasse o casamento. Pra desafiar, né? Ele quis desafiar a minha mãe. E depois do casamento teve uma grande briga. Uma besteira, tá? Foi besteira, mas teve uma grande briga entre meu irmão e meus pais. E meu irmão nunca mais falou com meu pai. Eu até me emociono. Ele nenhuma vez sequer, quando nosso pai estava doente, ele pegou o telefone e ligou. Ele não se preocupou com meu pai em momento algum. E eu sei que isso doía no meu pai, porque o papai era uma pessoa muito generosa. Ele tinha os defeitos dele também, mas ele era uma pessoa muito generosa e ele amava muito os filhos dele. Apesar dos erros cometidos, né, com a gente, ele não foi o pai perfeito, mas foi o melhor pai que a gente podia ter. E eu sei que o papai, mesmo ele não falando, eu sabia que entristecia muito ele o fato que esse meu irmão não se importasse com ele. De jeito nenhum. E depois que meu pai desencarnou, aí um dia ele pegou e ligou pra minha mãe, pediu perdão, disse que estava arrependido de não ter pedido perdão ao nosso pai. E esse meu irmão até hoje tem que fazer tratamento psicológico, tá fazendo terapia, porque a culpa dele de ter cortado os laços tão profundos que tínhamos, todos nós crescemos juntos, há 2 anos de diferença. Então, nossos amigos até hoje são os mesmos. Então, assim, é muito triste ver uma família ser destruída, assim, uma união, né? Família não, mas essa união ser destruída por conta de um equívoco, né? Todo mundo estava errado ali, né? Porque meus pais não tinham que dar palpite na vida do meu irmão porque ele resolveu desafiar a minha mãe, principalmente a minha mãe, e casar com aquela mulher, com aquela moça que realmente foi o maior equívoco da vida dele. E ele falou para minha mãe, quando ele ligou para ela, que minha mãe estava certa, minha mãe tinha razão e que ele se arrependia muito. Mas ele não se arrependeu a tempo, ele precisou sentir a dor de perder o nosso pai. Ele não veio para enterro, nada. Mas assim, a ideia, né, de que nosso pai tinha desencarnado acabou, eu acho que despertando nele essa coisa. E agora meu pai não tá mais, eu não tenho mais como pedir perdão para ele. Então, suponho que seja isso. Conhecendo meu irmão, deve ser isso que tem na cabeça dele. E hoje em dia, ele é uma pessoa muito problemática. Assim, nesse sentido, ele tem esse desequilíbrio dentro dele, porque ele nunca foi capaz, em momento algum, pegar o telefone e perguntar: pai, você tá bem? Meu pai não ia brigar, nem minha mãe. Minha mãe amava ele como se fosse filho dela. Então, assim,
nenhum dos dois iriam brigar. Eu acho que, conhecendo meus pais, eles eram uns pamonhas, tá? Eles iam atender uma ligação dele e falar: filho, quando é que você vem ver a gente? Porque foi isso que minha mãe fez quando ele ligou, depois que meu pai desencarnou. Ela falou: poxa, meu filho, quando é que você vem me ver? Você vem me ver? Mas meu irmão nunca mais ligou. Ele só ligou aquela vez. E aí, depois que a mamãe faleceu, que aí de novo, ele acordou. Então, esse meu irmão é triste, porque ele não tem essa capacidade de perdoar e não só e se perdoar, né? Ele não tem essa capacidade de passar adiante e passar por cima e vamos começar tudo de novo. Vamos começar recomeçar, né? A nossa relação. Assim, se eu não mandar mensagem para ele, ele não manda. Então, assim, a gente sente que ele. Mas ao mesmo. Ele não se. A gente, parece que ele não se importa, mas ele se importa, mas ele não é capaz de dar um passo. Então, assim. Mas às vezes cansa também, né? Porque meu irmão. Eu amo muito meu irmão. Nós éramos muito amigos. Éramos mesmo. E por causa dessa mesma pessoa, ele brigou comigo também. Então ele se separou da família toda por causa de uma pessoa. De uma mulher que apareceu na vida dele, que foi o rebuliço. Mas ele sente a dor, mas ele não é capaz de dar o passo. Ele poderia, quando eu mando mensagem para ele, que eu mando aniversário, Natal, esse tipo de coisa, de vez em quando eu mando um oi, tudo bem? Ele nem responde. Ele poderia falar: tô bem, minha irmã, e você? Como é que você tá? Ele não pergunta como é que a gente tá. Ele tem um irmão mais novo que é a cara dele, que é Xerox. Um é igual ao outro. Eles são muito parecidos em muitos sentidos. E é como se não existisse. Como se nós não existíssemos. Então, ele tem uma dificuldade a se perdoar. Ele teve dificuldade em perdoar as atitudes equivocadas que meus pais tiveram quando quiseram se intrometer no casamento dele, né? Antes que ele case, impedi-lo de casar. Impedir não, mas dar aquela advertência, né? Avisar: olha só, você está cometendo um erro, abre o olho. Você tem certeza que é isso que você quer? E em relação à mãe dele, que também já desencarnou, ela desencarnou entre o desencarno do meu pai e da minha mãe. Acho que ela desencarnou uns 3 anos antes da minha mãe, 4 por aí. E até com ela também, ele tinha as questões dele. Então eu fico muito triste por ele, porque eu sei que é o caminho dele, eu não posso me meter, eu não posso tomar atitudes, né, no lugar dele. Eu faço a minha parte, mas de vez em quando eu canso, aí às vezes eu fico assim: não vou mandar mensagem, né? E não é sempre que eu mando mensagem mais, porque muitas vezes eu nem recebo resposta. Então, assim, eu me limito a aniversário, Natal e mais aniversário até do que Natal. Que às vezes mesmo assim ele não me responde. A gente tem uma semana entre o aniversário dele e o meu. Ele sabe, é uma semana certinho. Ele é dia 31, o meu é dia 7. Ele não lembra do meu aniversário. Tudo bem, é pouca coisa? Não é importante? Não tanto. Mas até ele casar com essa moça, a gente comemorava os nossos aniversários juntos. Então era um aniversário só para nós dois, desde criança. Então, assim, a gente cresceu junto. Apesar de sermos meio irmãos,
mas nós crescemos juntos. Tinha um laço muito forte que unia eu e ele. E esse laço foi se minguando, minguando. E não existe mais. E é triste, eu fico triste. Porque, apesar de tudo, eu amo muito meu irmão. Então, eu fico triste, mais triste ainda por ele. Porque eu sei que o dia que ele, se um dia ele falar pra mim, minha irmã, eu quero te ver, eu vou estar de braços abertos pra ele. Eu vou estar de braços abertos pra acolhê-lo. Se ele falar, minha irmã, eu preciso de você, eu vou estar lá. Porque eu consegui passar diante disso, né? Consegui ver outra coisa, né? Seguir adiante, seguir em frente e virar a página, mas ele não consegue. Triste, né? E aí ele tem que passar agora, ficar fazendo terapia, tomando antidepressivo, ter uma vida assim, cheia de culpa, de rancores no coração, de dúvidas. E espero que quando ele chegar lá do outro lado da vida, ele possa encontrar com os meus pais, com a mãe dele, e perceber que o amor deles nunca foi embora, apesar de tudo. Nunca deixaram de amá-lo, nunca deixaram de estarem prontos para acolhê-lo. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. Eu dei esse exemplo, que é o exemplo a não seguir, né? Nós precisamos realmente aprender a perdoar, seguir adiante, acolher, abraçar, amparar, amar, tudo isso mais, nos aproximarmos mais dos nossos amigos, como eu disse. Vamos abrir os nossos corações para conhecer novos amigos e sempre estarmos prontos e disponíveis para nossos amigos. Eu encontrei isso no Cefas, né? No Cefas eu encontrei, eu falo que é uma rede de apoio, amigos muito queridos, que realmente moram no meu coração. Então, eu desejo a todo mundo que tenham esses amigos, igual eu tenho hoje, que são pessoas com as quais eu posso contar em qualquer momento da minha vida. Assim como eu posso contar com Jesus, assim como eu posso contar comigo mesma, né? Então é isso. Então não vamos esquecer que Jesus está sempre perto de nós, que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso irmão. Ele não é só nosso amigo, Ele é nosso melhor amigo. Vamos nos lembrar dos nossos amigos terrenos, dos nossos amigos espirituais. Hoje eu estava remexendo uma gaveta cheia de tralha da minha mãe. E eu encontrei aqueles cartõezinhos de obituário, né? A Rebeca, ela era minha melhor amiga. Ela desencarnou, ela tinha 17, eu tinha 16 anos. Nós éramos como irmãs. A Rebeca chegou até a morar na minha casa, porque ela tinha muitos problemas na família dela. Ela tinha sido adotada porque os pais não conseguiam ter filhos. Mas só que quando a adotaram, a mãe dela engravidou e deixaram ela de lado, né? E ela era muito maltratada, ela sofreu bastante. E ela acabou morando com a gente um tempo.
porque ela era minha irmã. E hoje eu achei esse cartãozinho com a fotinho dela. Aquilo fez meu coração bater tão forte, gente, porque são pessoas que a gente leva pra vida toda. Olha só quanto tempo que ela desencarnou, quase 40 anos. Quase 40 anos que ela desencarnou. 30, 36 anos, sei lá. É muito tempo. É muito tempo. Mas ela ainda tá no meu coração, como eu tenho certeza que eu tô no coração dela. Então é sobre isso, tá? Então vamos agradecer a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais, aos mentores, por todo o carinho que eles nos deram nessa noite de leitura. Que possamos ter uma boa noite, um bom dia amanhã, e amanhã eu gravo mais. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos e vamos embora com Jesus no coração. Boa noite, queridos. Tchau, tchau.